Olá, seja bem-vinda ou seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marcelo e esta é a Escola Crítica de Economia. Hoje nós vamos discutir um tema que gerou muita celeuma na semana passada, que foi a questão de como o mercado financeiro reagiu às medidas anunciadas pelo governo Lula, através do ministro Fernando Haddad, para o tal chamado corte de gastos. Eu vou te apresentar o contexto dessa situação, nós vamos passar rapidamente por quais foram as medidas apresentadas, vamos ver como tanto a mídia tradicional como o mercado financeiro reagiram diante desses anúncios e eu vou aproveitar para te apresentar assim esta entidade, quem é esse chamado mercado de que tanto a mídia fala, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ao nosso conteúdo. Em primeiro lugar, eu queria só apresentar um contexto de que os governos sociais-democratas, como basicamente nós podemos classificar o governo do PT, sofre uma desconfiança muito forte do tal chamado mercado. Isso porque nós sabemos que as elites brasileiras e o mercado financeiro, tanto nacional como internacional, têm uma postura chamada neoliberal, ou seja, eles defendem que deve haver um mínimo de intervenção do Estado sobre a economia. Só que a verdade é que nós sabemos que as políticas neoliberais, ao longo dos anos, isso se aprofundou desde a década de 80 do século passado, não trouxeram assim resultados positivos para a sociedade como um todo. Nós podemos ver que tem se aprofundado a desigualdade de renda e o Estado se torna, assim, um elemento muito importante para a condução da economia de um país, de modo que haja mais justiça social, mais igualdade e mais distribuição de renda. Um dos meus maiores objetivos com este canal é demonstrar que não há neutralidade quando nós falamos de economia. Seja nas próprias teorias econômicas, que nós vamos ver ao longo dos anos, desde o surgimento lá do liberalismo, ou até antes, com o mercantilismo, depois passando pela própria crítica de Marx, enfim, e todo esse andamento do pensamento econômico, nós vemos que não há neutralidade, sempre há a defesa de um determinado grupo social ou de alguma posição que possa beneficiar um ou outro grupo. Da mesma forma, quando nós vemos, então, na mídia falando que o tal mercado reagiu muito mal diante das propostas do governo, a gente tem que entender que há uma posição clara. Quem é esse mercado? A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para o final do vídeo, mas é importante você entender, basicamente, que o mercado, visto dessa forma, ele defende as elites econômicas, não só do nosso país, mas também do mundo. Então, diante dessa reação agressiva que nós tivemos no mercado, porque nós vemos que o dólar foi parar em R$ 6, né, praticamente. Eu vou apresentar aqui no gráfico para vocês darem uma olhada. No gráfico aqui, então, dessa semana, aqui a gente teve uma subida muito forte desde o dia 27, né, chegando aqui ao topo de quase R$ 6,10 o dólar. Então foi uma desvalorização do real muito rápido e ao mesmo tempo a gente viu aqui uma queda no índice Bovespa, né, por uma forte venda então que nós tivemos no mercado de ações nesta semana. Essa foi a chamada reação do mercado. Como que esse mercado consegue reagir desse jeito? Nós vamos ver a seguir como eles conseguem ter tanta força. Então eu queria apresentar rapidamente quais foram as principais propostas do Ministério da Economia como mudanças assim na política econômica de gastos públicos para os próximos anos. Então, na última quarta-feira, o ministro Haddad fez um pronunciamento em rede nacional para apresentar, assim, o que seriam essas mudanças. Bom, ele começa falando que a economia brasileira tem estado bem, né, que tem crescido acima
ali dos 3%, que o desemprego está no seu menor nível da história, falou dos avanços que foram conseguidos até então em relação a reajuste do salário mínimo, retorno de programas importantes para a sociedade como Minha Casa Minha Vida, os novos programas sociais voltados para a educação, como o TED Meia, o Desenrola e também o Acredita, né, o Desenrola assim, também para melhorar a questão do crédito. Né? Ele fala sobre avanços que o país teve em termos de diminuir a injustiça tributária, então que a própria reforma tributária foi um marco importante. Depois ele falou sobre a importância de o governo, a partir de agora, ser mais incisivo no controle dos programas sociais, do acesso aos programas sociais, combatendo fraudes. Falou sobre limites impostos e negociados com o Congresso para as emendas parlamentares, que a gente sabe que as emendas parlamentares são aquela verba que fica na mão dos próprios parlamentares para decidirem onde investir na economia, como se eles tivessem uma função executiva dentro da sociedade brasileira, e que isso então foi limitado e também foi estipulado que 50% dessas emendas necessariamente precisa ir para a área da saúde. Ele apresentou uma mudança também em relação ao abono salarial, que é aquele 14º que pessoas até 2 salários mínimos recebem, e ele mostrou que vai haver uma redução dessa faixa. Então, ao longo do tempo, o abono salarial será direito para pessoas que recebem até 1 salário mínimo e meio, mas isso vai ser feito de modo gradual. E, por fim, ele apresentou o que chamou de a maior reforma da renda da história do Brasil, que é a isenção de imposto de renda para quem recebe até R$5.000 e, para compensar isso, a taxação daqueles que recebem acima de R$50.000. Então, assim, essas pessoas não poderão usufruir de alíquotas inferiores a 10%. Bom, ele destacou que para a camada mais pobre da população isso vai ser um grande ganho, porque junto com a reforma tributária que foi aprovada e mais essa reforma da renda, então elas não vão pagar imposto sobre a cesta básica, inclusive sobre a carne, e também não pagarão imposto de renda até essa faixa de R$5.000 de rendimento. Então, assim, deixa aí no comentário o que você achou sobre essas medidas. A minha avaliação é que foram medidas muito positivas, uma vez que diminui pelo menos um pouquinho a desigualdade que nós temos no nosso país. Nós sabemos que no nosso país nós temos uma incidência tributária que é muito regressiva, ou seja, aqueles que ganham menos são os que pagam mais impostos. E isso vai na contramão, inclusive, do mundo. Nós deveríamos estar trabalhando por uma tributação mais progressiva, onde quem ganha mais paga também mais, certo? Essa mudança no imposto de renda, então, ela vem para corrigir um pouco desse desequilíbrio, certo? Por quê? Quem ganha pouco, e isso é muito importante a gente entender, paga muito imposto indireto. Por quê? A pessoa que ganha 1, 2, 3 salários mínimos, ela precisa necessariamente gastar ou consumir quase ou praticamente a totalidade da sua renda com subsistência. Então, quando ela gasta toda a sua renda com subsistência, ela está pagando indiretamente muito imposto. Por quê? Nós sabemos que a nossa carga tributária incide muito sobre o consumo. Por outro lado, quem ganha muito está pagando pouco imposto. Por quê? Ele não consome todo o seu rendimento. Imagina uma pessoa que ganha R$1 milhão por mês, certo? Essa pessoa não vai consumir, mesmo com todo luxo, todo esse dinheiro. E eles vão acabar mantendo boa parte dessa renda em investimentos, nos quais eles têm acesso, e bons investimentos, seja no Brasil, seja no exterior, e não apenas em fundos ou
títulos do governo, mas também na forma de ações. Sobre esses investimentos, então, vai incidir uma carga tributária muito baixa. Por exemplo, os dividendos que são pagos àqueles acionistas das empresas, ou seja, que possuem ações de empresas, os dividendos são isentos de imposto de renda. Então, o rico ou super rico que tem boa parte da sua receita atrelada a dividendos, ele não paga nada de imposto. De imposto direto, que eu quero dizer. Enquanto um assalariado, um professor, uma pessoa que está ali na base da sociedade, está pagando alíquotas a partir de 10, 15, chegando a 20% da sua renda. Então, isso é uma desigualdade muito grande que, através do aumento dessa faixa de isento do imposto de renda, isso vai ajudar bastante. Bom, mas parece que o mercado não está nem aí para isso. O mercado pouco tocou nesse assunto e acabou reagindo muito mal. Eu trouxe aqui um clipping de notícias, com algumas notícias da semana passada, para a gente poder debater sobre isso. Então, antes da gente passar a apresentação do clipping, eu queria mostrar aqui essa questão da desigualdade de renda. Eu peguei esse estudo aqui, que mostra um mapa da desigualdade no Brasil, e foi uma pesquisa baseada na PNAD do ano passado, né, na verdade de 2012 até 2023, tá? Um estudo do Instituto de Estudo de Política Econômica, aqui no Rio de Janeiro, na Gávea. Bom, e eles mostram, baseado nessas estatísticas, que 10% da população vive com uma renda média per capita de até R$350 apenas. Gente, isso aqui é uma condição de miséria, certo? 50% da população vive com um rendimento médio de até R$1.184, ou seja, 50% da população vive com um rendimento per capita inferior a um salário mínimo. E a gente sabe como as coisas estão caras no mercado, como o transporte está caro. Então, isso daqui é basicamente dizer que 50% da população recebe o mínimo para sua subsistência. Por outro lado, pessoas que ganham, na média per capita, R$5.750, ou seja, famílias que têm um rendimento ali na faixa de, vamos dizer, R$18.000 por mês, elas já fazem parte dos 5% mais ricos do país. E a gente também sabe que R$15.000 por mês para a classe média não é um valor assim exorbitante. Não dá para dizer que essa pessoa é realmente milionária, concorda? Porque se for pagar a escola, for pagar plano de saúde, né, ter ali um carro que é basicamente o desejo de todo cidadão, ter uma condição de vida assim, com esse valor para uma família inteira, de uma média de mais ou menos 3 pessoas por família, já fica apertado. Mas mesmo assim a desigualdade é tão grande que essas pessoas são consideradas, estão entre os 5% mais ricos do país. E ali, para dizer que a pessoa ou a família está entre os 1% mais ricos do país, basta que tenha uma renda mensal na faixa de R$39.000. Então, com essas mudanças na forma da tributação do imposto de renda, a gente vai ter uma melhoria muito grande para toda essa parcela aqui da população que perfaz ali mais ou menos 50% dos brasileiros. Bom, vamos lá. O que nós tivemos aqui, então, na semana passada que eu destaco nesse clipe? Nós temos aqui, em primeiro lugar, a Folha de São Paulo. Sabemos que a Folha de São Paulo é um jornal, basicamente, da elite paulista, né, e da elite brasileira. Então, fala, Haddad anuncia economia, né, então eles destacam o termo que o Haddad usou, sem usar a palavra corte. Em um pronunciamento de 7 minutos e 18 segundos em cadeia de rádio e televisão, Fernando Haddad anunciou medidas que, segundo ele, vão gerar economia
de 70 bilhões, ou seja, segundo ele, né? Então, basicamente dizendo, ó, será que de fato vamos ter essa economia? O ministro, no entanto, não usou a palavra corte. Eles queriam que houvesse corte, né? Porque quando a gente fala de corte, basicamente o que se espera? Se espera o quê? Redução em gastos de saúde, certo? Gastos de educação, redução em programas de moradia. Então, era o que a elite esperava, o uso da palavra corte, mas Haddad fala em economia. Haddad sofre derrota antes mesmo de anúncio oficial de pacote de cortes de gasto. Então, isso daqui é o mercado tentando trazer a ideia de que havia um desconforto dentro mesmo do governo, porque Haddad não queria apresentar as mudanças no imposto de renda, mas sofreu uma pressão política ali do ministro Lula. E isso seria como uma espécie de campanha eleitoral antecipada. Isso, inclusive, é verdade, né? Porque a gente tem essa outra matéria aqui da Raquel Landim, no UOL, em que diz que banqueiros pedem a Haddad para descontaminar pacote de marketing eleitoral. Então, o mercado ficou pé da vida porque o governo usou assim um pronunciamento em rede nacional, antecipou a questão das mudanças do imposto de renda, né? E na visão do mercado não deveria ter sido feito isso, né? Não deveria trazer assim marketing eleitoral para esta questão. Só que, gente, isso é muito importante. A gente não deve criminalizar a política. Então, se há algo sendo feito em benefício da população, por que isso não pode ser falado? Por que a população não pode saber disso? Por que a gente tem que privar a população desse anúncio, até mesmo para que ela possa cobrar o governo sobre essa proposta, né, sobre essa promessa, e eles não querem porque certamente são medidas que vão afetar muito positivamente a classe média e assim o governo tem um grande apoio. Bom, e aí aqui a gente tem uma matéria do Valdo Cruz que diz que até o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado, disse que o mercado reagiu de modo exagerado na última semana. Bom, mas vamos lá, quem é esse tal mercado? E é sobre isso, basicamente, que eu quero falar aqui. A gente está vendo aqui, eu deixei essa matéria também, esse recorte aqui da Você S.A., que diz o seguinte: donos do mundo, os fundos que mandam nas maiores empresas da Terra. As 5 maiores gestoras de fundos do planeta administram 30 trilhões em ativos. Os top 5 fundos soberanos, 5 trilhões. Esses gigantes estão entre os acionistas mais poderosos de boa parte das companhias. Veja um raio-x de suas posses lá fora e no Brasil. Então eu vou deixar o link de todas essas matérias, mas esse é um artigo muito interessante e a gente vai ver o seguinte, que BlackRock, Vanguard, Fidelity, State Street Corp e Morgan Stanley, eles juntos administram 30 trilhões em recursos no mundo. Isso é mais do que o PIB americano, o PIB da maior economia do mundo. E o Morgan Stanley, ele administra 3,32 trilhões. Só o Morgan Stanley sozinho administra em ativos mais do que o PIB brasileiro. Então, esses fundos de investimento, esses investidores internacionais são muito poderosos e estão se tornando cada vez mais poderosos. No meu último vídeo, eu mencionei um estudo do francês Thomas Piketty, naquele livro O Capital do Século XXI, em que ele demonstra que essas grandes corporações e esse capital financeiro mundial têm se tornado assim, ameaças não só para as empresas, mas também para os governos e para a democracia.
porque o seu poder é muito grande. Então, o que a gente experimentou na semana passada, que fique bem claro isso, não é por causa do Haddad, não é por causa do governo Lula, não é por causa das medidas que foram apresentadas. Porque, na verdade, esses fundos não estão nem aí para a sociedade brasileira, não estão nem aí para o trabalhador, para as crianças que trabalham em regime de semi-escravidão ou de escravidão nos grandes interiores aí do Brasil, ou das pessoas que trabalham sem carteira assinada e sem qualquer benefício e condição de vida, ou não estão preocupados também com a própria previdência do Brasil. Não, eles estão preocupados com a sua renda, estão preocupados em manter as taxas de juros elevadas, né? E por isso eles, quando há qualquer medida ou qualquer política que vai em benefício da sociedade brasileira, eles precisam reagir mal. Então, especulam, tá? E eu vou mostrar para vocês através de números que o que a gente sofreu na semana passada foi um choque especulativo, não tem nada a ver com expectativas do mercado, não tem nada a ver com desconfiança, não tem nada a ver com isso, tá? Porque boa parte, ou a maior parte dos recursos que são negociados no mercado financeiro são de origem estrangeira e são capital especulativo. Deixa eu mostrar para você aqui alguns dados. Nós temos aqui dados da B3. B3 é a nossa bolsa, né? A bolsa brasileira. Então, é a participação dos investidores por tipo, tá? Nós temos aqui capital estrangeiro, está aqui nessa coluna, representa 55,5% na média de 2024 de tudo o que foi negociado na Bolsa Brasileira. Nós temos que pessoas físicas representam apenas 13,5% e sabemos que entre essas pessoas físicas que negociam na Bolsa também há muita disparidade aqui, né? Nós temos grandes investidores como o Luiz Bassi, né? Que o Luiz Bassi recebe o equivalente a R$ 1 milhão por dia em dividendos. Olha o tamanho dessa fortuna, certo? E tem o pequeno investidor, aquele que está aprendendo trading, né? Que está tomando na cabeça ali do mercado, pessoas que têm suas posições, pequenas posições também de ações, tudo está ali no bolo das pessoas físicas, certo? Nós temos de investidores institucionais 26,4%, instituições financeiras 3,8% e outros 0,8%. Ou seja, se a gente juntar aqui 55,5% de mercado externo mais 26,4% de mercado externo, nós temos quase a totalidade da Bolsa Brasileira na mão de grandes investidores. Então, esses grandes investidores, esses institucionais, eles têm um poder muito grande, de fato, de, se quiserem, facilmente derrubar o mercado. E eles derrubam isso sem ter prejuízos, porque eles usam derivativos para fazer suas operações, se utilizam de opções, então eles próprios especulam, certo? Eles têm ganho financeiro ao fazerem esses ataques especulativos e quem sofre é a população brasileira. Bom, vamos continuar. Eu trouxe outros dados aqui, que são dados de câmbio. Você pega esse relatório aqui no próprio site do Banco Central, são estatísticas sobre câmbio, e a gente tem rankings de câmbio, e são rankings, esse aqui são rankings semestrais por instituição financeira. Ou seja, você vai baixar essa planilhinha e eu fiz um trabalho para poder organizar ela, né, trazer esses dados agregados, e a gente vai ver o seguinte, gente, 48,4% de todo o mercado de câmbio brasileiro tem origem em capital estrangeiro. Em segundo lugar, nós temos aqui comércios de bens, ou seja, exportação e importação, compra e venda de dólares para o comércio exterior representa 30%. Eu acredito que numa economia que não tenha tanto ataque especulativo, isso aqui deveria ser um indicador maior, né? Uma economia que está
ativa e com a sua produção e consumo elevados, acredito que o comércio de bens deveria estar representando uma boa parte. Mas não, o que representa a maior parte, quase metade do volume transacionado de dólar, tem origem no capital estrangeiro e, basicamente, boa parte dele, a maior parte, 35% relacionado a capital especulativo, certo? E apenas 10% em termos de linhas de crédito. E mais uma coisa importante, mesmo esses 10% na forma de linhas de créditos, a gente sabe que essas linhas de crédito são caríssimas pela taxa de juros que é praticado no nosso país. Então esse mercado, esse dito mercado, né, essa entidade que a mídia adora falar, o mercado reagiu mal, o mercado não está satisfeito, não atendeu às expectativas do mercado, esse mercado basicamente é, na sua totalidade, capital estrangeiro, certo? Capital estrangeiro e capital especulativo. Capital especulativo é o quê? É um capital que não produz nada. Se a gente for ver aqui, nessas estatísticas, nós temos que de investimento direto, ou seja, dólar que foi negociado no Brasil, mas que tem referência a investimento em plantas produtivas, né, em indústrias, desenvolvimento ali de infraestrutura no país, representa uma parcela ínfima, 1,61%. Então não foi esse tipo de mercado que impactou o dólar na semana passada. O que impactou o dólar na semana passada foi o capital especulativo, aquele capital que entra e sai com uma volatilidade ou uma velocidade muito rápida e causa uma volatilidade, ou seja, mudanças bruscas nas cotações tanto das ações quanto do dólar de modo muito agressiva. Hoje em dia, o mercado financeiro se utiliza de vários algoritmos, né, para poder fazer as transações de modo muito rápido e fica até difícil, às vezes, de rastrear quem de fato fez essa operação, porque são transações feitas em milissegundos, usando diversas corretoras de valores. Então o capital estrangeiro espalha as suas operações em diversas corretoras brasileiras e assim a gente não consegue rastrear para dizer necessariamente que foi essa instituição ou aquela outra instituição internacional que promoveu o ataque especulativo. Mas, pessoal, tenha em mente o seguinte, o que nós experimentamos na semana passada foi um ataque especulativo, certo? De setores muito poderosos da economia. Não tem nada a ver com o microempresário, né, que ficou com medo das medidas adotadas, não tem a ver nem com o industrial, não tem a ver com a economia como um todo. Muito pelo contrário, eu tenho certeza que transferência de renda para a camada mais pobre da população, isso impulsiona a economia. A gente sabe que entre os anos 2003 e 2013, que foi basicamente os governos Lula 1 e Lula 2, nós tivemos a chamada década de ouro do Brasil. Isso foi dito pelo Banco Mundial, estudo do Banco Mundial. Por quê? Porque nós tivemos muitas pessoas saindo da fome, né, a classe C, que era assim chamada, tendo muito mais renda, e essa renda impulsionou o consumo, e esse impulsionamento do consumo gerou um aumento do PIB, certo? E com isso até a arrecadação do governo aumentou. E com isso muitas políticas públicas puderam ter sido realizadas, tá bom? Então vamos ter sempre uma mentalidade crítica no que se refere à economia, no que se refere a todos esses discursos que nós vemos aí, tá bom? Muito obrigado por ter ficado comigo aqui até o final. Espero que tenha sido esclarecedor de alguma forma para você esse conteúdo. Se você gostou, eu queria te fazer um convite, se inscreve, apoie esse canal, é um canal novo, e ajude aí compartilhando com aqueles que você acha que também vai aproveitar esse conteúdo, tá bom? Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.